Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Chegou a hora de falarmos sobre coordenadas cartesianas no plano, ou também sistema de coordenadas cartesianas, sistema cartesiano ortogonal, tudo isso aí, tá certo? Que é lembrarmos do plano cartesiano, lá do René Descartes, tá certo? E é aquele plano que fala o seguinte, olha só, é esse daqui, que é o plano cartesiano. Então, veja bem, nesse plano cartesiano temos dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. Esses eixos aí, eles recebem nomezinhos característicos, nomezinhos específicos. O primeiro eixo que nós temos aqui da horizontal é chamado de eixo das abscissas. E esse eixo daqui da vertical é o eixo das ordenadas. Então, é como se você tivesse, ó, abscissas e ordenadas, tá certo? Fora isso, nós temos os quadrantes. Como assim quadrante? Temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Aí você deve recordar como que você coloca um ponto no gráfico. Como assim? Pega o ponto ó, 3 e menos 5. Em que quadrante será que esse ponto está presente? Lembrando, a ordem sempre é x e y. E aí, ó, aqui está o zero. À direita aqui estão os positivos em x e à esquerda estão os negativos em x. A mesma coisa acontece para o eixo y. Acima aqui do zero estão os positivos em y e aqui abaixo do zero estão os negativos em y. Sendo assim, vamos analisar, ó. O meu x é positivo e o meu y é negativo. Onde que o x é positivo e o y é negativo? Exatamente aqui, no quarto quadrante. Então, esse ponto seria 3 no x e menos 5 no y. Então, seria um ponto mais ou menos aqui, para fazer um esboço dele aí, tá certo? E é justamente sobre isso que devemos pensar e analisar nesta aula. Para quê? Para depois sabermos o seguinte, estas propriedades aqui. Olha só, seja um ponto P qualquer, tá certo? Esse ponto P, se ele pertence ao primeiro quadrante, então o x é maior que zero, a coordenada x dele é maior que zero, e a coordenada y dele é maior do que zero, tá certo? Agora, se o x pertence ao segundo quadrante, se o ponto P pertence ao segundo quadrante, então o x ele é menor que zero e o y é maior que zero. Vamos fazer o desenho aqui para vocês imaginarem, ó, x e y. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E aí? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. 1, 2, 3 e assim por diante. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E aí, olha só, vamos repetir então. Se ele está no primeiro quadrante, que é aqui o primeiro quadrante, então tanto o x quanto o y são maiores que zero. Agora, se ele está aqui no meu segundo quadrante, o que vai acontecer? O meu x ele é menor do que zero e o meu y é maior do que zero. E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, o meu x ele é menor do que zero e o meu y também é menor do que zero. E no quarto quadrante? Se o ponto pertence ao quarto quadrante, o x é maior do que zero e o y menor do que zero. Tá certo? E aí, ó, se o ponto pertence ao eixo das abscissas, que é a horizontal, se ele pertence às abscissas, então significa que o valor de y, obrigatoriamente, é zero. Agora, se o ponto P pertence ao eixo das ordenadas, que é da vertical, significa obrigatoriamente que o valor da coordenada x dele é igual a zero. Então, se eu tenho o ponto aqui, ó, 3 e 0, quem que vale zero? Não é o y? Então, se o y vale zero, eu marco 3 aqui no x. Então, esse ponto está aqui. Então, esse ponto está presente aqui, tá bom? E a propriedade 7 aqui, ó.
se P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é bissetriz? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, nesse caso aqui, ó, vai dividir os quadrantes aqui, ó, em duas partes iguais. Então, essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? É a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, tá? Então, o x vai ser igual ao y. Por exemplo, se o x vale 3, o y também vale 3. Porque ele está aqui, ó, é 1 com 1, 2 vai ser depois com 2, aqui não está pegando certinho o meu desenho aqui. Mas se o x vale 1, o y vale 1. Se o x vale 2, o y vale 2. Se o x vale 3, o y vale 3. E assim sucessivamente. Por fim, se o ponto P ele pertencer à bissetriz dos quadrantes pares. Quem são a bissetriz dos quadrantes pares? Esses daqui agora. Só que aí repara, nesse daí dos quadrantes pares, se o x for positivo, o y é negativo. Agora, se o x for negativo, o y é positivo. Então, é como se ela estivesse aqui, ó. Se o y for 1, o x vale menos 1. Se o x for menos 2, o y vale 2. Então, se o x for 1, o y vale menos 1. Então, isso que significa falar que o ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, significa eu falar que 1 é igual a menos o outro, tá certo? Bom, pessoal, apresentei para vocês aqui, ó, 8 propriedadezinhas que é mais ou menos teórico, que é você olhar e saber já em qual quadrante que está, como que é o sinal de cada um deles, como que procede se for bissetriz dos quadrantes ímpares ou bissetriz dos quadrantes pares. Então fica ligado nessas 8 propriedadezinhas porque elas são importantes. Sim, muito importantes na parte teórica e para começar a resolver questões também, viu? Agora, dando sequência, a gente vai falar de ponto médio. Ponto médio é muito importante nessa parte inicial de geometria analítica, cara, que é a parte de sistema cartesiano ortogonal. O ponto médio de um segmento é exatamente aqui, a metade deste segmento. Então, se eu tenho um segmento A, B, de coordenadas do A, x de A por y de A, e em B, x de B e y de B. O ponto médio, ele vai ter o quê? O ponto médio, ele tem uma coordenada média para o x e uma coordenada média para o y. E o ponto médio em x é o x do primeiro mais o x do segundo dividido por 2. E o ponto médio da coordenada y, ponto médio não, e a coordenada y do ponto médio é o y do primeiro mais o y do segundo dividido por 2. Então, basta somar as duas coordenadas, e dividir por 2, tanto para o x quanto para o y. Então, isso daqui é ponto médio. Isso aqui costuma cair em prova. Se fala em geometria analítica, se for cair uma questão de geometria analítica, costuma cair bastante, tá? Assim como distância entre dois pontos também costuma cair muito quando se fala em geometria analítica. E como que nós procedemos para encontrar a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos, suponha seja o ponto A aqui e o ponto B aqui. Ela é dada pelo teorema de Pitágoras, cara. Só que você não precisa lembrar do teorema de Pitágoras. A distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Em alguns lugares eles trazem como sendo a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ou seja, é um menos o outro, tá certo? Só que ao quadrado e depois é extraído a raiz de cada um deles aí. Então, essa aqui é a distância entre os dois pontos. Bom, distância entre dois pontos e ponto médio é importante, mas também precisamos estudar, quando falamos dessa parte introdutória da geometria analítica, do sistema cartesiano ortogonal, do que? De área de triângulo e condição de alinhamento de 3 pontos. Temos uma formulinha para isso daqui, ó. Sejam 3 pontos quaisquer, os 3 vértices de um triângulo ABC. Para calcular a área desse triângulo, temos a seguinte fórmula. Então, podemos calcular a área de um triângulo também dessa fórmula através da geometria analítica, conhecendo as coordenadas de cada um dos vértices. É a coordenada do primeiro
o x e o y, a coordenada do segundo, o x e o y, e a coordenada do terceiro, o x e o y. Para fazer esse determinante, preenchemos tudo com 1 e 1, tá bom? Então, esse determinante aqui, o módulo dele dividido por 2, nos dá quem? Nos dá a área do triângulo. E como que a gente faz para resolver esse determinante? Você pode fazer esse vezes esse, ou seja, a multiplicação desses 3, mais esses 2 vezes esse, mais esses 2 vezes esse. Depois, menos a multiplicação desses 3, menos a multiplicação desses 2 com esse, menos a multiplicação desses 2 com esse. É uma das formas de se resolver. Aqui é a multiplicação, cálculo de determinantes de ordem 3. Ou você pode fazer o quê? Repete as duas primeiras colunas, x de A, x de B e x de C, e aí vira y de A, y de B, y de C. E aí multiplica todos eles, ó, que formam com 3. Esse daqui é sempre com sinal de mais. Os outros depois, os outros 3, porque aqui vai ter mais 3, aqui vai ter mais 3 e aqui vai ter mais 3. Esses outros aí sempre são feitos com sinal trocado, ou seja, se ele for menos, vira mais. Agora, se ele já for mais, vira menos. Eu vou mostrar para vocês logo mais um exercício onde eu calculo a área do triângulo utilizando esse determinante. Aí creio que vai ficar mais simples para vocês do que essa parte apenas teórica. Agora, eu falei também que era área de triângulo e condição de alinhamento de 3 pontos. Então, para saber se 3 pontos estão alinhados ou não, sem fazer o desenho, fazer as distâncias com retas, fazer toda uma tramóia matemática aqui, basta pegarmos esses 3 pontos e calcularmos esse determinante dele aqui. Se esse determinante for igual a 0, então dizemos que esses 3 pontos estão alinhados. Então, se o determinante for igual a 0, os 3 pontos estão alinhados. Porque se os 3 pontos estão alinhados, eles não formam um triângulo. Se não formam um triângulo, não conseguimos calcular a área desse triângulo. Por isso que se o determinante for igual a 0, nós não temos um triângulo, porque os 3 pontos estarão alinhados, tá certo? Bom, pessoal, vimos então aqui, ó, as 8 propriedadezinhas lá dos quadrantes, do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Depois vimos as partes específicas de ponto médio, super importante. Vimos na sequência a parte da distância entre 2 pontos, parte super bacana, introdutória aí da geometria analítica. E vimos agora aqui a condição de alinhamento de 3 pontos e o cálculo de área de triângulo através de determinante. Então, cara, é pauleira essa parte de geometria analítica. Mas vamos fazer algumas questõezinhas que envolvam esses conceitos aqui para estarmos o quê? Aplicando todas essas fórmulas e eu mostrar para vocês qual que usa, como que faz, tá certo? Vamos ver então? Olha essa primeira questãozinha. O ponto A, 2m mais 1 e m mais 7, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, temos aqui os quadrantes ímpares são esses daqui e a bissetriz é essa que eu tracei ali. Então, ó, aqui é x, aqui é y, essa daqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Nós havíamos visto que a bissetriz dos quadrantes ímpares, o x, ele é igual ao y. Então, como que eu faço para resolver essa questão? Cara, direto e reto. Este elemento é igual a este elemento. Consequentemente, 2m mais 1 é igual a m mais 7. Daí, olha só, agora é aquela velha equação. Letra para um lado e número para o outro. Então, 2m menos m é igual a 7 menos 1. Então, m é igual a 6. Se m é igual a 6, é o que nos remete à alternativa B de matemática, né? B de ama matemática. Nada a ver, né? Eu sei. Entendo você. Vamos ver a questão número 2, então? Olha só. O ponto médio entre esses dois caras é... Você lembra como que se calcula ponto médio? O ponto médio é dado por coordenadas x média e y média. A coordenada x do ponto médio é dada por x de um mais o x do outro,
dividido por 2. E a coordenada y média é dada por y de um mais o y do outro dividido por 2. Sendo assim, como que fica aqui? Ficaria 4 mais 2 dividido por 2. Isso aqui dá 6 dividido por 2, 3. E a coordenada y média seria menos 1 mais 5 dividido por 2. Agora, é só somar, pô. Menos 1 mais 5, 4. Dividido por 2, 2. Então, quem seria o ponto médio aqui? Primeiro vem o x. Então, é 3 e 2. 3 e 2 é o que nós temos na alternativa D. Então, resposta correta, alternativa D. Tá certo? Vamos para a próxima questãozinha, então. Questão de número 3. Olha só. Se M, 4 e 5 é o ponto médio entre o A e o B, as coordenadas x de B e y de B, respectivamente, são iguais a... Antes de resolver essa questãozinha aqui, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Neste caso, ele já me deu quem que é o ponto médio e me deu um dos pontos. Agora nós queremos descobrir quem que é o outro ponto. Então, é só você prestar atenção onde você vai substituir e o que você vai substituir para estar encontrando a sua solução, que é o x de B e o y de B. Vamos resolver então? Olha só. Quem que é o x do A? 6 mais o x do B dividido por 2 tem que ser igual a 4. E depois, 1, que é o y do A, mais o y do B, dividido por 2, tem que ser igual a 5. Pronto, agora é só resolver isso daqui. Como? Pega esse 2 que está dividindo e traz para cá multiplicando. Então, o que nós vamos ter aqui em cima? 6 mais x de B é igual a 8. Consequentemente, x de B é igual a 8 menos 6, que dá 2. E aí o x do B vale 2. Aí nós já eliminaríamos a C, a D e a E. Ficaríamos só entre a A e a B. Vamos encontrar o y de B agora. 1 mais y de B é igual a... Esse 2 também está dividindo, então vem para cá multiplicando também. 2 vezes 5, 10. E aí ficaria y de B é igual a 10 menos 1. Y de B vai ser, então, 9. Então, o x de B vale 2 e o y de B vale 9. 2 e 9 é o que nós temos na alternativa A. Então, a resposta da questão 3 é a alternativa A, ok? Tranquilo, né? Vamos para a próxima agora? Olha só, calcule a distância, ou seja, qual é a distância entre esses dois pontos. Você lembra qual que é a forma da distância entre dois pontos? Lembra que se você não souber, não lembrar, pensa no teorema de Pitágoras que você pode formar ali para encontrar a hipotenusa, que é a distância entre os dois pontos. Agora, se você lembra, é o quê? A distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado também. Então, vamos resolver através da fórmula. Olha só. A distância entre A e B é dada por a raiz quadrada de 3 menos 7 ao quadrado mais 1 menos 4 ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada de 3 menos 7 dá menos 4 ao quadrado, mais 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui dá raiz quadrada de menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Mais menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, raiz quadrada de 16 mais 9, 25. A raiz quadrada de 25 vale
5. Sendo assim, a distância entre esses dois pontos é de 5, que é o que nós temos aqui na alternativa A. Difícil o cálculo de distância entre dois pontos? Não nesse caso, né? Tá bom, então. Questão número 5. A área da região triangular que tem como vértices os pontos A, B e C, E. Então ele pediu para vocês encontrarem aí a área da região triangular que tem como vértices esses pontos, cara. Poxa, vamos lá. Primeiro passo é encontrar o determinante. Como que é encontrar o determinante? X de A, Y de A, X de B, Y de B, X de C, Y de C. E preenche com 1 a última coluna. Ok. Eu tenho os 3 pontos aí quaisquer? Sim. Então isso aqui vai ficar 4 e 0, 0 e 0, 2 e 2. Preencho com 1. Eu vou resolver esse determinante copiando as duas primeiras colunas. Então fica 4, 0 e 2, 0, 0 e 2. E aí vamos lá. 4 vezes 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1 vezes 2, 0. 1 vezes 0 vezes 2, 0. E agora, todos os outros, lembra que aqui era com mais e aqui era com menos? Agora todos os outros são com menos, ó. 1 vezes 0 vezes 0, 0. Com menos fica menos 0. Só que 0, cara, não vai mudar nada na nossa vida. Eu só estou colocando um sinal mesmo por causa se fosse algum outro número diferente de 0, para você analisar. Agora, ó, 4 vezes 1 vezes 2, 8. Como é o menos, fica menos 8. 1 vezes 0 vezes 2, 0. Como é menos, fica 0. Então a resposta desse exercício aqui, menos 8. E aí, menos 8 é que nós temos uma alternativa D. Você vai e assinala. Você cometeu o maior erro deste país. Primeiro, a área não pode ser negativa. Segundo, não é só encontrar o valor do determinante. A área do triângulo é o módulo do determinante dividido por 2. Então vai ser módulo de menos 8 dividido por 2, que vai ser 8 dividido por 2, que vai ser igual a 4, que é o que nós temos na alternativa A. Segundo erro que você poderia ter cometido, não ter colocado aqui em módulo, ter ficado menos 8 dividido por 2, menos 4. E aí você assinalaria a B. Mas é um erro também que não dá para cometer. Por quê? Estou falando de área de uma região triangular. Se é uma área, ela não pode ser negativa. Então, cara, só de bater o olho, você já saberia que a B e a D não poderia ser jamais. Vocês não poderiam cometer esses erros que eu coloquei aqui, né? Então, deveria ser tudo o quê? 8 dividido por 2 e 4 positivo, que aí é o que nós temos na alternativa A, tá bom? Bom, pessoal, essa foi nossa aula introdutória aí da geometria analítica, de ponto, reto e plano. Ponto, reto e plano, não, perdão. Do sistema cartesiano ortogonal. Aí a próxima aula vai ser a parte das distâncias entre retas, entre ponto e reta, e depois da parte da circunferência, tá certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.